Fala pessoal, hoje nós vamos fazer um podcast aqui com o Rideu, ex-técnico da Seleção Brasileira Feminina, foi atleta da Seleção Brasileira principal, né? Então foi um atleta de alto nível, um técnico de alto nível. Nós vamos ter muito conteúdo para vocês. Rideu, muito obrigado por ter vindo aqui na PowerPong hoje, passou o dia aqui com a gente e agora vamos colocar esse conteúdo para a galera, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, fica à vontade, tá? Para você falar aquilo que você quer. Hoje aqui é realmente um bate-papo. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. E aí pessoal, tudo bem? Acho que primeiramente a gente precisa parabenizar aqui a PowerPong, né? Eu sou fã do trabalho deles, é uma academia fantástica que eles estão em processo de expansão imenso e são caras visionários, né? E sonhadores e que amam realmente o tênis de mesa mesmo. Então a contribuição que eles estão fazendo aí para o tênis de mesa brasileiro é fantástico, eu preciso só parabenizá-lo pela coragem. A gente sabe que é muito desafiador, é muito desgastante, é muito difícil, mas quando a gente faz as coisas que a gente gosta e faz com paixão, a gente faz bem, né? Então, primeiramente, meus parabéns aí por todo o trabalho. Obrigado. Me encanta estar retornando aqui sempre, vendo aqui a academia crescer e realmente eu tiro o chapéu para vocês. Parabéns. Obrigado, Rideu, obrigado. E pra gente também é muito legal, né? Ter uma pessoa que tá no tênis de mesa há muitos anos, você já vai falar aí um pouquinho da sua carreira pra gente, mas podendo passar a sua experiência como atleta, como técnico, pra gente é muito legal e a energia do lugar também fica muito legal, né? Isso é também algo que você fala muito pra gente nos treinos. Mas, Rideu, vamos começar já com uma perguntinha aí que o pessoal colocou no Instagram pra gente, que é: por que você buscou o tênis de mesa? Por que você começou? Quando que você começou? Legal. É assim, eu sou de uma família grande, né? Eu venho de uma família grande, eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs. Eu sou o caçula de 5. E meus pais sempre, desde pequeno, incentivaram muito a gente fazer esporte, né? Eles sempre falavam, não pode ficar dormindo até tarde, tem que fazer alguma coisa, tem que exercitar o corpo, né? Então sempre ficava lá martelando com a gente fazer alguma coisa. E então, assim, minhas irmãs fizeram, tem 2 irmãs que fizeram atletismo, 2 irmãos que jogaram tênis de mesa também. Uma delas também jogou um pouco de tênis de mesa. E eu, para falar a verdade, quando era bem pequeno, eu comecei até com atletismo, né? Com minha irmã, quando era bem pequenininho. Só que aí fui influenciado também por meu irmão mais velho, que queria que eu jogasse tênis de mesa. Eu comecei, gostei e falei, olha, vou fazer tênis de mesa. E isso eu tinha 7 anos de idade. Então eu vou fazer 44 anos agora, eu tenho 43, né? Então realmente já são um período longo aí que eu tenho aí na minha carreira de tênis de mesa. Eu comecei cedo, né, no Itaquera Nikkei Club, que hoje eu sou um dos treinadores de lá, que o Fernando Pereira, que trabalha comigo hoje. Eu comecei lá e eu já comecei a destacar muito cedo, né? Então eu fui já um talento assim desde cedo. E os treinadores de lá na época lá, que era o senhor Morita, a filha dele, a Sueli Morita, o Toshio, eles olharam para mim e falaram assim, poxa, você é bom, você tem talento, você tem garra, tudo. Então logo depois de um primeiro período eles já me aconselharam a eu procurar um outro clube. E um outro clube que a gente foi era o Santo André, né, lá com o Lee Coutinho, e que meu irmão também já tinha treinado lá, tudo. Então logo em seguida, já com uns 9 anos, eu já comecei a ir para lá. E lá é onde eu realmente tornei assim um jogador forte e eu comecei a entrar nas categorias de base ali da seleção, né? Então eu fiquei um período longo aí treinando lá com o Lee Coutinho. Chegou um determinado momento assim da minha vida que para eu ficar um pouco mais perto, né? Porque era muito longe Santo André. Eu morava em Itaquera, né? Na época, mas para Itaquera eu precisava pegar um ônibus. Aí depois eu pegava o metrô e depois eu pegava o trem. Então eram 3 conduções que eu tinha que pegar para ir até Santo André. Então imagina eu, criança, nessa época, fazendo todo esse trajeto. Então eu aguentei durante muito tempo. Muitas vezes eu ia, né, treinando lá de ônibus, metrô, trem, e meu pai ia buscar à noite, né? E tinha vezes assim que a gente fazia lá
um combinado aí entre alguns pais que treinavam junto lá para levar, buscar, mas por muito tempo eu acabei fazendo esse percurso sozinho. Então chegou um momento que eu falei, mano, eu demoro 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, treino 3 horas, eu preciso treinar mais. Então, por opção disso mesmo, eu acabei indo para o Itaim Keiko, né? E na época lá, assim, os treinadores de lá eram o Lincoln Yasuda, o Fábio Takahashi e o Wei, né? Um chinês que hoje ele mora lá no Canadá. Isso eu conheci, treinei com ele já. Era muito bom. Ele era bravo também. Era bravo, muito bom. Aí eu fiquei esse período também lá no Itaim e lá realmente assim meu jogo cresceu assim de uma maneira muito rápida, né? Eu com 17 anos já estava ali brigando ali para entrar na seleção adulta, consegui jogar um sul-americano já na seleção adulta com 17 anos, né? Numa seletiva que eu peguei a última vaga na mesa, então tipo, foi uma carreira assim que eu cresci rápido, né, com isso. Só que durante esse período inteiro eu estava treinando. Nessa época a gente não tinha muita informação sobre fortalecimento muscular, sobre fisioterapia, lesões preventivas. E os clubes também na época, né? Hoje vocês treinam aí, pô, a maioria dos clubes hoje tem um piso emborrachado, né? Todo esse conforto. E na minha época não tinha nada, era aquele cimentão duro. Então a quantidade de lesão que tinha nessa época era muito grande. O tênis quase não tinha amortecimento, né? Era um tênis bem baixinho. Era mais fino ainda do que agora. Fino, Exatamente. E eu já consciente disso, eu usava até uma palmilha a mais, só para você ter ideia. E eu tive uma lesão muito séria no joelho. Uma lesão muito séria. Quantos anos você tinha? Tinha 17. 17 anos, novo. 17 anos. Logo depois que eu consegui essa vaga a primeira vez, no Sul-Americano adulto, eu tive uma lesão no meu joelho e eu fiquei 7 meses, né, realmente parado. E foi um ano muito difícil para mim, porque com 17 anos eu tinha ido num Sul-Americano de menores, eu estava muito bem e eu consegui ganhar 4 medalhas de ouro. Né? Eu ganhei em dupla mista, individual e equipe. E eu já tinha entrado também a vaga para ir no Sul-Americano adulto. Então, assim, foi um ano muito bom para mim. Tanto que nesse ano eu ganhei o prêmio Brasil Olímpico, né, que foi no ano de 99, que o Brasil elege somente um atleta da modalidade por ano, e ele deu esse prêmio para mim por ser destaque, né? Aí eu acabei machucando disso, isso daí me desanimou um pouco, eu fiquei 7 meses para curar assim do joelho, e esse foi um período bem difícil assim para mim. E nesse período meu pai chegou e falou assim, pô, Rideau, já que você está parado, você não pode treinar, faz alguma coisa, né? E eu já tinha terminado o colégio, falei, então eu vou fazer o vestibular. Entrei na faculdade de Educação Física, comecei a cursar, gostei e segui. E acabei seguindo carreira com isso, né? E chegou num momento que eu estava curado, eu até pensei, pô, será que eu tento uma vida lá na Europa como jogador, tudo? Mas como eu já estava cursando aqui, aí eu preferi continuar jogando e estudando ao mesmo tempo. Eu acredito que hoje também, né, no mundo de hoje, no tênis de mesa, está com mais possibilidades de você também ser mais profissional do que antigamente, né? Mesmo que ainda esteja ruim, né? Eu acho que o cenário de hoje, para você ser profissional no tênis de mesa, você tem que ser muito fora da curva. Mas naquela época eu acho que as oportunidades também eram mais difíceis, né? Muito mais difícil, muito né? Mais, muito mais. Na minha época, nessa época, não tinha Bolsa Atleta, né? Era todo mundo brigando aí por alguma cidade que pagava aí para jogar os jogos regionais, jogos abertos, e tinha que seguir desse jeito. Então era muito difícil nessa época. Nesse mesmo ano, por exemplo, o Thiago Monteiro ele é um ano mais velho que eu, então a gente era da mesma geração, treinávamos juntos, éramos da seleção, tudo. E ele praticamente, eu considero que foi um cara importantíssimo que saiu do Brasil. A história dele é fantástica, porque ele saiu do Brasil para ir para lá, morava na sala de troféu lá de um clube lá da Suécia, limpava mesa, limpava banheiro, ganhava $100 por mês lá só para ele tentar comer alguma coisa, para ele tentar jogar tênis de mesa, até as pessoas começarem a enxergar. E então
era muito mais difícil. Se hoje está difícil, na minha época então era 200 vezes mais. E antes de ele ir para fora também, ele teve que se mudar, acho que para São Paulo, né? Acho que pequeno também para treinar, né? Então tem uma dificuldade ainda mais, né? Ele é lá do Ceará, né? Acho que com 15 anos, se não me engano, que ele veio para São Paulo, mudou de casa para treinar aqui mesmo, né? Com a gente. E o perrengue não parou aqui não. Teve que levar para fora, né? Como um bom brasileiro. Exatamente. E deu, né? Tivemos a evolução aí do tênis de mesa, né? Para os mundos atuais. Mas o que você acha que ainda falta para o Brasil evoluir no tênis de mesa? Você que é um cara que já foi da seleção, tanto quanto jogador, tanto quanto técnico, eu acho que você tem muito conhecimento para poder falar sobre isso. Cara, que pergunta boa. Assim, né? Eu trabalhei 13 anos, né, na seleção. Eu fiquei 11 anos nas categorias sub-19 e sub-15 e 2 anos na seleção feminina. E para mim o que falta, eu acho que é união, né? União mesmo. Por que eu falo que é união? Hoje o tênis de mesa tem muito conhecimento, eu acho que a gente está num cenário mundial melhor impossível, né? Com a Bruna, com o Hugo, com outros jogadores aí, realmente colocaram o Brasil um patamar lá em cima. E só que para conseguir chegar lá, muitos jogadores bons e muitos treinadores bons se passaram para conseguir chegar nesse atual momento. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, uma reflexão, né? Na verdade não é nenhuma pergunta. Imagina só se a gente conseguisse criar uma entidade que conseguisse unir os melhores profissionais que nós temos aqui no Brasil. Então, imagina só, eu vou até citar nomes, eu não vou nem falar dos que estão lá agora, tá? Porque os que estão agora, ok. Mas eu vou falar os que estão de fora. Mas imagina só, se tem lá o Lincoln Yasuda, o Kazuko Suoka, o Kazu Matsumoto, Gustavo Tsuboi, Jéssica Yamada, Luca Kumahara, Eric Mancini. Então, imagina só se realmente a gente conseguisse, o Isaac Zauli, que faz lá um trabalho também muito bom lá em Santos, imagina só se a gente consegue juntar todos esses melhores profissionais, conseguir juntar eles e fazer um treinamento com a molecada bom, desde o sub-11, sub-13, sub-15, sub-19, no adulto. Eu acho que a qualidade de treino, de torneios e de atletas ia melhorar muito. Então hoje cada um está num canto diferente, né? O tênis de mesa, infelizmente, no alto rendimento as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de se manter financeiramente, né? Hoje o tênis de mesa está num momento muito bom, mas é um tênis de mesa praticado por todos. Agora, para o alto rendimento está sendo um pouco mais difícil. Então é criar um mecanismo para que conseguisse unir os melhores. Eu acho que se conseguisse unir os melhores, trabalhar junto em prol dos melhores atletas que estão vindo, nossa, os resultados que a gente poderia ter, eu acho que seria uma coisa incrível, 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 porque potencial a gente tem, conhecimento, graças a Deus a gente está conseguindo ganhar muito conhecimento hoje. Agora imagina tudo isso junto, trabalhando em um caminho só. Eu acho que esses melhores, já teve uma época que seria difícil de estar todo mundo junto, mas hoje está todo mundo aí, né? Exatamente. Está praticamente todo mundo no Brasil, acredito que desses nomes que você citou, não tem muitas pessoas fora. Não, tá todo acho mundo que tá todo aqui. mundo aqui, né? Tá todo mundo aqui no Brasil. Acho em que São Paulo. Tá todo mundo em São Paulo já. São Paulo, Eu acho que não seria difícil, né, que juntasse. Espero que a gente consiga ainda ver esse cenário, né? E saindo de um cenário que nós estamos falando do Brasil, para poder evoluir, qual que é o segredo que você acha que a China não sai do topo? Eu acho que hoje, tudo bem, né? Nós estamos com alguns chineses ali, sim, mas que ainda estão perdendo alguns jogos e tal, mas a China não sai do topo há muitos anos. Acho que desde que eu estou no meio do tênis de mesa, a China é a melhor. Eu vi a Suécia com o Waldner, né, ser campeão, né, de um mundial. Mas tirando isso, eu não vejo mais a China perder em campeonatos de equipes e tal, né? O que você acha? Qual que é o segredo deles ali para eles estarem tanto tempo no topo? Um dos segredos é exatamente o que eu falei para você. Eu acho que eles sabem utilizar muito bem as pessoas, né? Eles conseguem extrair os melhores profissionais que estão lá
E muitos jogadores ali, quando estão parando, quando estão aposentando, eles logo já entram já como treinador para realmente dar continuidade. Então, olha só, na minha época, quem era o treinador era o Liu Goliang. Hoje ele virou, sei lá, presidente, vice-presidente, não sei o que ele virou. Mas quem que olha a comissão técnica deles? Entra Ma Lin, né? Que foi um jogador excelente, o Wang Hao, que foi jogador excelente. Então, eles conseguem realmente estarem juntando, criar um mercado para que os melhores profissionais consigam estar trabalhando juntos. Então, é um mecanismo de que, assim, uma vez que você criou, ele somente dá continuidade e ele vai. Então, eu acho que a China tem muita vantagem, porque eles têm um mecanismo de sustentabilidade deles que consegue agrupar todo mundo, trabalhar em prol de um objetivo com os melhores cabeças pensantes. Então, realmente, eu acho que esse é um diferencial imenso que eles têm, né? Fora também, claro, que tênis de mesa é o esporte número 1 de lá. Né? Lá realmente tênis de mesa, o ping-pong lá que eles falam, é o esporte número 1, é o esporte da paixão deles. Então o número de praticantes também é muito melhor. Você já foi para lá? Já fui. Realmente tem mesa em todos os lugares, em praças, em escolas e até restaurante, né? O pessoal fala que tem em alguns restaurantes tem algumas mesas lá também. É assim mesmo lá? É na praça mesmo, tem aquelas mesas de cimento e o pessoal joga pra caramba. Eu já vi alguns vídeos de Instagram assim, mas não sei, né? O pessoal foi pra lá, o pessoal de Santo André foi ano passado, né? Ah, sim, Conversei verdade. com alguns atletas de lá, eles falaram que é muito legal. Acho que é nosso sonho, né? Quem ama o tênis de mesa, a gente sempre falou, poderia ter mesa em qualquer lugar, ter numa praça pública e é possível também, né? Mesa de cimento e tal. A gente vê lá na China alguns vídeos do pessoal jogando. Tem um pessoal muito bom, né? Pessoal mais velho. Pô, o cara joga muito bem, cara. É muito legal ver lá o tênis de mesa em todos os lugares. Espero que no Brasil um dia isso possa acontecer. Sonhar não custa nada, né? Não custa Sonhar nada. não custa nada, né? Vamos Está sonhando há tantos anos já. Né? Exatamente. Vamos continuar. Vamos lá. A gente vai para mais uma pergunta da galera aí, né? O pessoal mandou algumas perguntas para a gente no chat. Sim. Agora você como técnico, como que nós poderíamos, como que a gente faz para poder estar no jogo naquele momento em que você só está focado no jogo e não pensando em mais nada? Como que a gente pode treinar isso? Você tem alguma dica pra gente? O que a gente pode fazer? Eu acredito que é muito individual, né? Eu acho que não existe aí uma fórmula secreta, porque eu já peguei diversos atletas que têm costumes completamente diferentes e que têm um resultado muito bom, né? Mas assim, uma coisa que funcionava para mim, né? Para mim, eu não focava tanto no adversário, até porque o jogo muda muito, né? Às vezes eu joguei com você hoje, na semana que vem e na outra pode ser que saia completamente diferente do que passou, porque uma coisa é certa, se eu ganhei de você hoje, você vai pensar e você vai treinar durante esse período o que aconteceu de errado para tentar me surpreender. Isso é normal. Então pode ser que se eu ficar pensando como eu ganhei de você dessa vez, na outra vez já não vai servir. Então o que eu fazia? Eu tentava entrar com a mente mais limpa possível, né? O que é esse mais limpa possível? Eu somente focar nas situações que eu tenho controle, né? E essa situação que eu tenho controle dentro do tênis de mesa, o que é? Eu vou me preparar para manter a calma, o foco e a concentração na hora do jogo. Eu vou me preparar para eu conseguir executar o melhor saque do lado direito curto e para o lado esquerdo. Eu vou me concentrar para ter o momento certo para eu sacar o saque comprido para tentar surpreender o adversário. Eu vou me concentrar para eu conseguir colocar o máximo de efeito no meu topspin. Eu vou me concentrar para eu olhar o adversário e eu conseguir distribuir bem a bola onde que eu vou mandar para conseguir ter mais probabilidade de ganhar o ponto. Então, tudo isso que eu falei para você são situações que estão dentro do meu controle, que eu posso controlar. Então, o meu foco está em mim, né? E, normalmente, nós encontramos muitas situações assim de jogo, principalmente quando a gente vai lá no exterior, que a gente vai olhar o adversário e vai jogar com ele nesse exato momento
e a gente nunca viu ninguém jogar. Mesmo que a gente fale, tem vídeo no YouTube, mas tem vídeo de 3 meses atrás. Em 3 meses atrás, numa molecada, já mudou completamente o jogo. O cara pode ter virado pineiro, pode estar jogando caneta, pode acontecer muita coisa. Muita coisa. Teve um jogo, né, que eu dou treino para Beatriz Fiore e eu estava vendo antes dela jogar o Pan-Americano 19. E ela estava jogando lá, ia jogar com uma americana, eu vi os 2 jogos anteriores dela e a recepção dela era só cozinhada, curta, e eu até falei para ela, olha, saca, vai vir chance para você, você vai atacar e vai se dar bem. A menina sacou, ela abriu tiquita em todos os saques possíveis que tava lá. Já mudou muito, já né? Mudou completamente o jogo. Ela estava esperando que a bola ia vir aqui, começou a vir tiquita, e veio completamente diferente. Então, até entrar no jogo já... Até entrar no jogo, perdeu um set. Já tá perdendo. Perdeu um set. Né? Então, são situações assim que eu sempre falo, foca no que você pode controlar. Né? Quando você começa a controlar em você, você aprende a respirar, você aprende a ter um controle emocional seu melhor, né? Você aprende a ter um equilíbrio melhor e a mente fica concentrada em você. E uma das vantagens de fazer isso é justamente isso, porque quando você concentra em você, você entende que para o resultado dar certo, está nas suas mãos. Né? E quando a gente não pensa nisso, o que acontece? Eu perdi porque o adversário lá deu sorte. Eu perdi por causa da redinha. Eu perdi porque o cara sacava o concha escondido. Eu perdi porque o árbitro reclamou uma vez do meu saques. Eu perdi porque tá úmido pra caramba, tá caindo aqui. Então a gente acaba não dando foco para outras coisas e não assumindo a nossa responsabilidade. Né? Você sabe que uma vez, eu acho que eu ouvi o Luca Kumahara falando, alguém perguntou como que você faz para se manter concentrado durante muito tempo. E aí ele respondeu, ele falou assim, é o meu dia a dia. Se eu estou focado para treinar todos os dias, na hora do jogo eu consigo me concentrar, eu consigo focar e ficar focado. Agora, se eu não estou focado no meu treino, quando chega na hora do jogo, eu não consigo manter o foco onde eu tenho que estar. Isso daí eu achei também muito legal. Né? Essa parte que você trouxe em focar em você mesmo, né? E é algo que eu, se eu não me engano, foi o Luca, porque eu vi de Instagram, assim, né? Eu acho que eu vi algum corte. E eu vou falar. Eu acho que isso é realmente muito, muito bacana, assim, e eu tento trazer isso para os meus alunos. E é perfeito. Por exemplo, eu dei muito treino, né, pro Luca, antes era a Carol, assim, eu dei muito treino para ele, e assim, o foco dele era incrível, né? A concentração que ele tinha assim para fazer era a perfeição, incrível. Ele queria ter o backhand firme assim para conseguir pressionar, né, as meninas na época, e o foco que tinha era uma coisa incrível mesmo. Só para vocês terem ideia assim dele, a gente falava que o saque dele era muito ruim. Teve um período que todos os dias ele chegava e sacava 1000 saques. Era toda terça, quinta e sábado. Era uma rotina. Terça, quinta e sábado, chegava lá tarde, ia lá e treinava lá os 1000 saques, né? Mesmo assim ainda não ficou tão bom ainda, né, Luca? Ainda tá perdendo para você? Mas ajudou muito, né? Acho que eu não ganhei, não. Mas no meu caso, né, eu não cheguei a jogar a nível de seleção nem nada. Né? Beirei ali, treinei com uma galera que jogou bem. E o meu pior fundamento também era o saque. E eu comecei a treinar invertido, né? Que o pessoal acaba falando mais do meu saque pelo saque invertido. E eu comecei a treinar porque meu saque era muito ruim. E aí eu falei, vou fazer então algo que ninguém faz. E aí eu pegava lá e ficava treinando o saque também, mas eu marcava em uma hora. Agora se dava 1000 saques, eu não sei, né? Mas e aí até que se tornou o meu saque também algo que eu tinha de melhor no meu jogo, né? Então é foco mesmo, né? Não tem o que fazer. E me fala uma coisa, em relação à seleção feminina e masculina, você acha que tem diferença para poder treinar? Você acha que tem que ter um cuidado maior, às vezes, com a seleção feminina do que com a masculina? Qual a diferença de você ter que treinar entre uma e outra? A seleção adulta masculina eu nunca treinei, né? Eu treinei a seleção de menores, né? Mas assim, primeira coisa, eu acho que o treinador tem que entender que é ruim usar essa palavra, mas são esportes um pouco diferentes, né? Porque no feminino, normalmente as meninas têm menos força,
o tempo de bolas delas é mais rápido, né? Porque como elas não têm muita força, então elas tentam normalmente pegar um pouco mais próximo da mesa para diminuir, né, o tempo da adversária. E no masculino não, no masculino eles têm mais força, então eles podem tomar mais distância da mesa, porque aí a bola vai andar. Então o treinamento ele acaba mudando um pouco no feminino e no masculino, né, devido à diferença de jogo entre os dois. Mais uma diferença técnica mesmo. Então assim, essa diferença, assim, acho que o treinador ele precisa ter entendimento, né, disso, porque não dá para fazer o mesmo treino para um menino e para uma menina, né? Talvez até o mesmo exercício, mas com objetivos completamente diferentes, né? Então, com distâncias diferentes, às vezes para a menina um pouco mais perto, para o homem um pouco mais longe, e assim vai. Então, eu acho que o entendimento de que o tênis de mesa é diferente do masculino e do feminino é outra. E a parte mental, eu também, assim, eu tive diversos momentos assim que tive que ser mais duro, tanto no masculino como no feminino. E tive momentos que eu precisava falar bem calminho, bem tranquilo, bem light, porque senão eu ia perder o jogo, porque a outra pessoa já estava nervoso demais. Então, eu acho que a diferença entre o masculino e o feminino é você entender o individual, sabe? A Bruna, por exemplo, eu viajava muito com a Bruna Takahashi e com a Letícia Nakada, né? A Letícia Nakada era um amor de pessoa, você tinha que falar com ela assim, olha Letícia, presta atenção, a bola tá vindo aqui no back, você tá perdendo o tempo dela, então concentra, pega o tempo e faz com confiança, tá bom? Tá bom. Com a Bruna, eu tinha que falar assim, porra Bruna, presta atenção, caramba, você não tá prestando atenção que essa bola tá vindo lenta e você tá adiantando? Sabe, eu tinha que falar bem mais enérgico. Ela olhava assim com raiva pra mim, assim, com raiva, pegava água, jogava, ia lá com sangue nos olhos e jogava bem, sabe? Só que se eu falasse assim com a Letícia, ela perdia, ela se assustava e não conseguia mais jogar. Então a forma como se fala é diferente, só que eu não separo isso como homem ou mulher, eu separo isso como individualidade mesmo. Individualidade mesmo. E aí cabe ao treinador ter esse feeling, né? Ter essa confiança também com o atleta ou não. E a Bruna depois até brincava comigo, né? Ela, nossa, Rideu, você fala um amor com a Letícia e comigo você arregaça, esculacho, né? Comigo você arregaça. Eu falei, mas assim, é assim que você funciona. Ele, eu sei. Né? Então, tem que pegar no pé. Tem que pegar no pé. Você, nesse período que você ficou na seleção feminina, você faria algo diferente? Ou em questão de preparação, de treinamento? Acho que hoje no treino a gente falou um pouquinho até de ter as meninas mais próximas do técnico. Hoje eu vejo que a galera tá treinando na Europa e tal, mas eu não vejo assim que tem um técnico lá com eles para poder realmente acompanhar. Você acha que isso é bom eles estarem lá? Ou no período de hoje seria mais interessante às vezes eles estarem aqui no Brasil, né, mas com uma referência junto com eles para poder passar os treinos e orientações? Hoje eu estou um pouco distante assim delas, né? Então é duro eu dar uma resposta bem assertiva, mas eu vou dar a minha opinião, né? Como igual eu falei, estou com o meu livro aberto aqui. No meu caso, você perguntou se eu faria alguma coisa diferente. Olha, da maneira que as meninas estavam, a confiança que nós tínhamos, a atmosfera entre as jogadoras que a gente tinha e a confiança, eu não faria nada diferente, né? Porque dentro dos recursos que a CBT me disponibilizou, que não era muito grande, era somente os torneios principais mesmos, eu sempre acompanhei de perto mesmo, né? Então, por exemplo, a Bruna, todo domingo ela jogava lá na liga, ela tinha jogo 11 horas da manhã aqui, que era no caso 4 horas lá da Alemanha, e o clube dela sempre fazia live lá pelo Facebook, eu sempre assistia todos os jogos, às vezes até durante um jogo e outro eu mandava mensagem para ela analisando os pontos que eu achava que foram bons, os pontos que ela poderia corrigir. Então muitas vezes eu acabava perdendo o domingo porque eu precisava e eu queria, né? Não era uma coisa obrigada, era uma coisa que eu queria mesmo. Então eu fazia isso. Aí às 4 horas da tarde o Luca jogava lá na Liga da Espanha. Então eu já terminava o jogo da Bruna, eu almoçava, né? E o Luca já começava e era a mesma coisa. Eu falava com ele também. Lá da Alemanha,
Da Espanha era um pouco difícil em termos assim de transmissão. Então era mais assim por mensagem, era um pouco difícil porque eu não conseguia ver, mas eu sempre estava ali, tentando estar o mais próximo possível das jogadoras, né? Então mesmo eu não estando fisicamente, pelo menos assim nas conversas assim eram sempre, né? O que estava treinando, o que poderia fazer de melhor, o que eu achava que poderia fazer. Então essa confiança sempre foi muito boa entre nós. Eu não sei como que estão fazendo agora, se eles estão assim ou não, mas eu acho que ele precisa ser feito de uma maneira mais recorrente, né? Eu acho que o jogador, quando fica sozinho lá na Europa, quando ele fica ali, imagina, você está longe da família, está longe dos amigos, você precisa ter um apoio, você precisa ter alguém assim que direcione ou oriente elas, né? Então, eu acho que sim, o treinador de agora, eu acho que ele deve estar com um pensamento sim. Se eu pudesse dar uma dica, eu falaria para ele estar mais próximo possível das jogadoras feminina, porque eu acredito que isso faz uma diferença muito grande. É que quando eu pergunto, né, se você faria algo diferente, tem coisa que não é você que decide, né? Tem muita coisa que vem da CBTM e essa questão de estar perto não depende necessariamente do técnico, né? Depende de algo a mais. Sim. Mas então, mas assim, num dia de hoje, você acha que compensaria as meninas estarem aqui com um técnico ou ter um técnico lá com elas? Porque assim, né, a gente consegue acompanhar por internet, por vídeos e tudo mais, não é a mesma coisa do que tá pessoalmente, né? Exatamente. Vendo o treino diário, a necessidade, o que eles estão precisando. Você acha que seria hoje mais interessante elas estarem aqui com um técnico ou elas estarem lá com um técnico aqui? Eu acho que depende do período, os dois. Eu acho que existe um período, sim, por exemplo, que elas têm que estar lá de acordo com a logística mesmo, assim, sabe? Às vezes a gente olha, tem 3 torneios WTT importantes que são aí na Europa, alguma coisa. Então eu acho que vale a pena o treinador estar lá para ficar lá junto com elas durante esse período de WTT, um período de treino. Só que eu também acredito que seria muito interessante elas conseguirem realmente fazer mesmo, criar raiz aqui no país também, né? Então a partir do momento também que elas vêm para cá, que a gente tenha um centro de treinamento bom, com profissionais bons que consigam dar esse suporte para eles, sim, por que não estar aqui? E de repente, ao invés de usar essa verba imensa que é para manter um jogador lá ou para mandar para lá, às vezes você pode trazer mais barato 2 sparrings para cada Europa e ficar aqui um mês treinando com eles também. Eu acho que isso é uma dúvida do pessoal. Então, o treinamento lá na Europa, ele é muito diferente do que é feito aqui? Não. O que mudaria lá? Uma questão mais estrutural e intensidade de jogos, por exemplo, de ter uma liga, assim, por que tá lá às vezes é tão importante? Porque a gente vê o treino lá, eles fazem o mesmo 2-2 que a gente faz aqui, né? Sim. 2 backhand, 2 forehand, é o mesmo treino que faz aqui. Então, realmente é tão importante assim eles estarem lá, tirando as competições, né? Porque estar nos WTTs e tal, claro que é interessante. Não, exatamente. Eu acho que primeiro é a logística, né? Infelizmente aqui no Brasil a gente acaba ficando muito longe para ir para lá. Então, às vezes, é melhor você ficar lá um período lá porque você consegue economizar custo para deslocar na Europa e ir em torneios assim mais próximos, né? Então, mas assim... Dá mais ritmo de jogo e tal, né? Você está mais próximo. Então, assim, existem parceiros diferentes de treino também, que isso também ajuda. E você jogando a liga, você sempre está jogando com um pessoal diferente, acostumando, tendo que se adaptar rápido. Então, isso aí vai te dando uma confiança maior, uma capacidade de adaptação mais rápida. Eu acho que isso faz diferença, mas essa é a diferença. Mas eu acredito sim que tendo uma comissão técnica bem competente aqui no Brasil, com bastante conhecimento, com recursos, de repente trazer algum jogador lá e botar os melhores assim para treinar, olha, com certeza a gente ficaria muito bom. Eu não tenho dúvida que a gente ficaria muito bom. Sabe? E a gente falando assim, né? Nós temos o Calderano e a Bruna. Eu, Gustavo, tá? Vejo que o Calderano ele tá muito acima de um segundo raquete nossa. E a Bruna também. Você acha que dentro desses próximos 10 anos aí a gente consegue ter um novo Calderano? Uma nova Bruna?
Olha... Essa pergunta é difícil, né? Difícil, é difícil. É que assim, o sistema que está hoje não é um sistema que me agrada, assim, né? É um sistema completamente diferente do sistema que na época quando o Lincoln, que era o nosso coordenador, e o Jean René, claro, ajudando a gente, ele falava. Então, o formato das coisas, o sistema que está hoje, para mim é muito diferente. Então, assim, eu não acredito da forma como que está, eu não acredito. E eu não tenho problema que daqui a 10 anos, se aparecer o Calderano da vida, uma outra Bruna Takahashi, eu vim aqui no podcast e falar assim, olha pessoal, desculpa, há 10 anos eu errei, achei que não ia aparecer. Eu também não consigo ver. Eu venho aqui, eu falo desculpa sem problema nenhum, mas o formato que assim está sendo conduzido agora, assim, não vejo muita probabilidade. Quando eu comecei a jogar tênis de mesa, eu sempre ouvia, o tênis de mesa não é muito popular no Brasil, ele não aparece muito, não tem muitos praticantes, não sei o quê. Só que hoje você vai num campeonato brasileiro ou pega a quantidade de federados que nós temos muita gente jogando tênis de mesa. É o melhor momento. É o melhor momento. A gente vai num campeonato brasileiro, acho que ano passado bateu recorde de novo de inscrições e tudo mais, um evento, estava muito bonito inclusive, mas por que não aparece o outro Calderano, né? Porque a gente acompanha, vê os meninos aqui no Brasil e fala, esse vai despontar, esse aí vai chegar. Só que quando chega lá na Europa, a realidade é outra, né? Então, assim, a gente às vezes fica sem entender por que nós não conseguimos um outro Calderano, uma outra Bruna, que vai chegar e despontar, né? Então, você acha que está relacionado ao sistema de federações, confederações? Porque a gente não está conseguindo dar o melhor aqui no Brasil. Por isso que é necessário que eles cheguem a determinada idade e eles tentem sair, né? Por isso que eu te falei, olha, vamos lá, o Gustavo Tsuboi e o Kazu Matsumoto, que foram excelentes jogadores assim. Você acha que eles também não poderiam, a gente não poderia utilizá-los por 3 anos para eles serem sparring desses jogadores menores? Seria excelente, né? Seria excelente. Então, imagina só se você conseguisse criar um mecanismo para manter os melhores daqui, né? E eles não precisariam estar saindo ali para jogar. Só que hoje eles precisam sair. Aí, quando eles precisam sair para jogar, muitas vezes eles vão sozinhos. Não tem um treinador, não tem alguém que realmente possa orientar lá com eles. O Paco, ano passado, estava fazendo um trabalho bem forte assim com esses jovens. Ele estava tentando ir lá, estava tentando educar, né, eles por alto caminho e tudo, mas esse trabalho é diário, é semanal, é mensal, você precisa estar lá direto. Não é um evento que vai fazer diferença, né? Então, não é um investimento que vai dar diferença, porque é a mesma coisa. Por exemplo, eu quero aprender a falar inglês. Eu já fiz aí uma escola de idiomas e vou ficar 1 mês lá nos Estados Unidos para fazer o inglês, para aprimorar aí a minha fala. Aí eu vou, em 1 mês eu vou falar bem pra caramba, eu vou falar fluente. Aí se eu ficar 2 anos sem praticar, o que vai acontecer? Não vai falar mais. Não vai falar mais, então é a mesma coisa. Você não pode fazer um trabalho assim que vai durar 6 meses. Você precisa fazer um trabalho contínuo, durante 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, para aí depois a gente ver se vai dar resultado ou não, né? Porque eu vejo hoje o Brasil que está no melhor momento, mas por algo muito pontual, que é o Calderano. A Bruna, né? E a Bruna. Não, exato. Mas assim, se a gente pegar uma seleção masculina, eu não sei se colocasse na geração de Kazu, Gustavo e Thiago Monteiro, se não ganharia de uma seleção de hoje com Calderano, Vitor, Teodoro, né? Então assim, eu acho que a gente vive um momento muito legal, mas por conta de Calderano e Bruna, que furaram a bolha. Mas eu não sei se realmente essa seleção ela é melhor ou não, e nem vou te fazer essa pergunta, pode ficar tranquilo. Tá? Mas a outra geração que nós tínhamos, eu acho que eram jogadores mais fortes do que essa nova geração que está vindo. Isso é um achismo meu, né? A minha opinião. Tem gente às vezes que fica bravo com a minha opinião na internet, mas essa é a minha opinião. Então, assim, só que realmente nós não conseguimos mais ver um outro Calderano que vai chegar aí e levar o nome do Brasil igual ele está levando, assim, sabe?
Temos que aproveitar o Hugo por muito tempo, né? É, não para não, Hugo, se cuida, cara. Continue aí por muito tempo, né? Hugo, Bruna, olha, fiquem aí, ó. Não custa sonhar, né? É, exatamente. É. Bom, a gente vai para umas perguntinhas rápidas, né? A gente fala que é um tema meio ping-pong, tá? Então, perguntas rapidinhas. Qual o melhor técnico você já teve? Eu como atleta ou Você como atleta? Li Coutinho. Li Coutinho? Li Coutinho. Só fala que ele era bom mesmo, né? Formou muito jogador, né? Ele deu uma base Chinês, boa ali, né? Pra mim, chinês, me ensinou disciplina, resiliência, força. Acho que esse era o principal dele, né? É. Disciplina, todo mundo fala que ele era... Ixi, Maria. Ele era firme, cara. Era aquele cara que você errava lá. Hoje ele seria preso, né? Certeza. Porque... Era aquele cara que tava lançando lá o robô, lá, o lançamento, e você errava, ele começava a jogar bola em você. Pau, tá errando, né? Então, mas isso daí me deixou com uma mentalidade, uma força muito grande. Então, foi ele. Melhor parceiro de treino? Paco, sem sombra de dúvida. Eu joguei com ele em São Caetano por muito tempo e o ritmo de treino que nós tínhamos assim era muito bom, né? Ele entendia bem o meu ritmo, eu entendia bem o ritmo dele. E além de que muitas vezes quando a gente estava meio desanimado assim por alguma coisa, ele era o cara que puxava, né? Ele era um cara que ele é muito bom assim de criar assim uma atmosfera assim no treino assim, sabe? Então tinha vezes que eu estava pé da vida lá com a faculdade ou as coisas que aconteciam em casa, chegava lá e queria jogar raquete. Ele ia lá, pegava, não, Rideu, vamos, continua, a vida é assim mesmo, controla e vai, e a gente treinava pra caramba. Então, certeza absoluta, foi o Paco. Paco. Fala muito bem do Paco, né? Todo mundo. Acho que não teve É. ninguém ainda que falou mal do Paco. Cara. Com certeza. Título mais importante que você já teve? Um como atleta e um como técnico. Vamos lá. Como atleta, eu acho que foi o Campeonato Mundial de 2004, né? O Brasil estava na segunda divisão. E o nível do Brasil na época ali era mais ou menos final da segunda, no meio da segunda, né? O melhor da terceira, então era uma época difícil, bem diferente da realidade de agora. Então o campeonato mundial era separado em primeira, segunda, terceira e quarta. O Brasil estava na segunda e ninguém esperava que o Brasil tivesse chance de ganhar. E a gente foi... Em 2004, acho que fizemos uma campanha excelente, né? O Hugo nesse torneio jogou um nível altíssimo. De 12 jogos que ele ganhou 10. E quando ele precisou, e os dois que ele perdeu, e precisava da gente, um eu ganhei e outro o Thiago ganhou. Então, foi um campeonato perfeito. Então foi o campeonato mundial de equipes da segunda divisão de 2004 que para mim foi o mais importante, mais marcante como atleta, né? E como treinador, eu acho que foi o campeonato pan-americano de 2022, né? Que era o meu primeiro ano que eu estava dirigindo o time feminino e a gente conseguiu ganhar dos Estados Unidos da final, né? Que era uma equipe muito forte também, né? Era a Lili Zhang, era a Amy Wang e esqueci o nome da terceira jogadora. E assim, eu não considerava a gente favorito contra lá, né? Eu enxergava que era muito difícil e tal. E a gente conseguiu ganhar de 3-2 com o Luca ganhando o jogo decisivo no 2-2 da Amy Wang, né? Que foi assim um partidaço assim que ele conseguiu fazer e isso daí chinesa, e realmente esse título ficou bem marcado para mim. Chinês não tem chinês ruim, né? Em qualquer seleção do país, né? Verdade, né? Melhor atleta que você já treinou? Melhor atleta que eu já treinei? Bom, eu já estava bem mais aposentado, né? Mas eu ainda jogava, jogos regionais e abertos ainda nessa época. Foi o Hugo Calderano. Ele tinha, na época, acho que 14 anos ainda, né? Então, era mais ou menos pau a pau eu e ele ainda, mas com o que eu melhor treinei, eu posso falar que já treinei com o terceiro melhor jogador do mundo já. Campeão da Copa do Mundo, né? Campeão da Copa do Mundo, exatamente. E seu melhor amigo no tênis de mesa? Nossa, melhor amigo? Caramba! Nossa, eu não consigo falar o melhor amigo, eu vou falar 4, tá? Acho que um é o Paco, um parceiraço aí que... Tá roubando, hein? Que, ó, não tem como, é um Paco, é padrinho de casamento meu, tudo.
O outro é o Hugo Hanashiro, que era da mesma geração, a gente jogou tempos iguais e estamos ali. Gustavo Gata, que é o dono do Ópera hoje, que era parceiraço da seleção, jogamos junto e tá ali. E o Rodrigo Kojima, que é o padrinho da minha filha, cara. Então, assim, não tem como não falar tem um só, como né? falar um só. Então, esses 4 aí, pra mim, são os amigãos, assim, do tênis de mesa que eu levo pra minha vida até hoje. E Hideo, pra gente não estender muito também, você poder voltar, né? Pegar, tá cansado também. Imagina. Qual foi o pior vestiário que você já teve, assim? É pior você ter que chegar num vestiário depois de uma derrota e ter que conversar com o atleta, ou você mesmo como jogador, um vestiário bem difícil, assim. Bem difícil? Que isso é normal na vida de um atleta, né? Decepção muitas vezes acontece, né? Isso deixa até a pessoa mais forte. Mas tem algum que foi mais marcante para você? Pra mim, bom, tivemos várias, né? Isso aí faz parte da vida, é normal, a gente se ganha, perde, então eu, assim, sou um cara muito competitivo, né? Então, pra mim, se eu perco, o atleta perde lá, às vezes eu sinto mais a dor eu perdendo do que o próprio atleta, né? Então eu fico meio assim, mas isso é meu perfil, então isso daí é o que me dá energia pra seguir tudo, então sem problema nenhum. Mas eu acho que talvez uma dor que eu senti muito grande foi quando a Letícia Nakada parou de jogar e ela foi fazer medicina, né? Eu lembro que nesse período inteiro, já há 3 anos, era sempre nos torneios, eu acompanhando em todos os torneios, em todos os treinamentos que a gente ia para a Europa, era Bruna e a Letícia, Bruna e a Letícia, Bruna e a Letícia. E era sempre eu que estava como responsável de treinador delas. E teve uma final, uma seletiva nossa, não lembro para onde agora, mas teve uma final, acho que de uma seletiva que inclusive ela foi muito bem. A Bruna ganhou da Guilin, na época que era da seleção, e a Letícia ganhou do Luca, né? E fizeram a final, a Letícia e a Bruna. E eu, assim, sentei de camarote e falei, caramba, meu, que orgulho para mim, porque eu dava treino direto para elas. A Guilin tinha o Goiama de treinador, né, na seleção, tudo. Então, assim, ganharam de todas que eram da seleção, que era a Jéssica, a Guilin e o Luca. E eu dava treino para as duas. Então, eu sentei no camarote e falei, pô, meu, tô feliz da vida, né? E assisti o jogo ali, meu... Orgulho, né? Orgulhoso, né? Aí a Bruna ganhou esse jogo, acho que foi um jogo bem apertado, 4-2 ou 4-3, se não me engano, mas foi bem apertado. Aí eu falei, meu, tranquilo. Aí chegou 2 semanas depois, eu falei pra Letícia, ó, Letícia, eu tô pensando no planejamento do ano que vem, fazer isso, vamos fazer isso. Aí ela chegou pra mim e falou assim, eu tinha colocado uma meta pra mim que se eu não ganhasse eu ia parar de jogar. Eu falei, nossa, como eu não consegui ganhar, eu vou fazer medicina. Putz, cara, isso daí deu um aperto no meu coração. Eu falei, assim, me doeu, né? Porque eu tava investi tempo, eu gostava, tudo. E ela tomou uma decisão muito assertiva. Hoje ela terminou já, excelente médica, tá com a vida feita, né? Mas, assim, foi um momento duro pra mim. Lógico que eu não demonstrei toda essa frustração, assim, que eu tava pra ela na época, mas isso daí doeu bastante no meu coração. Talvez foi o momento mais difícil, assim, que tive. Porque aí também começaram as críticas, né? Na hora que ela parou isso, tá vendo? O Hideo escolheu ela, investiu errado e agora gastou um dinheirão e ela parou. Por que não investiu em fulano? Por que não investiu na outra e tudo? Então, começaram umas críticas aí pra mim, pro Lincoln na época também, né? E ser técnico, ele é uma experiência muito diferente, porque você tinha vivido muito como atleta. E o atleta depende de você, né? Sim. E quando você é técnico, você depende de uma outra pessoa. Então você estava depositando toda a sua força nas duas, força, expectativa e tudo mais. E aí, de repente, quando você teve um processo longo ali e de repente falar assim, né, não quero mais, isso dói um pouco, né? A gente já teve aqui na academia alguns alunos que, pô, a gente também treinou com eles há alguns anos e tal, tava jogando bem, e aí fala, pô, vou parar de jogar. Quero conhecer o futebol agora. Isso já dói, imagina num nível de seleção brasileira, né? E como jogador, vestiário ruim, assim, aquela tristeza? Meu foi quando eu perdi a final do pré-olímpico pro meu
parceiraço. Seu melhor amigo? Para um dos meus melhores amigos, amigos. Hugo Hanashiro, né? Eu tive match point ali 3-3, 10-8 e depois 11-10, cara. Nossa. E eu perdi esse jogo assim, rapaz do céu. Eu lembro que eu peguei a minha raquete, tava lá no Fran TT na época, lá em Piracicaba. Nossa. Minha raquete foi parar em várias arquibancadas, eu nem lembro quem que pegou, acho que provavelmente deve ter sido o Paco. Que deve ter sido... Eu nem lembro quem pegou, eu lembro que eu saí, cara, entrei dentro do meu carro, mas eu tava assim, arrasado. Fiquei louco da vida, né? Que eu tinha perdido esse jogo. Então, assim, foi um momento muito, muito duro, uma derrota muito dura. Mas, por outro lado, eu fiquei muito feliz porque perdi para um cara que realmente mereceu mais do que eu mesmo. Friamente falando, analisando, ele tinha merecido mais porque ele treinou mais, ele se abdicou muito mais para estar mais preparado ali na seletiva. E era meu parceiro de treino, da seleção, tudo, né? Então, fiquei muito frustrado da maneira que foi, né? Doeu muito para mim, mas feliz por ter sido pro Hugo Hanashiro, que é meu parceiraço de vida até hoje. E qual o seu maior sonho no tênis de mesa? Na sua vida profissional aí, o que você mais almeja? No tênis de mesa? Pro tênis de mesa brasileiro, eu gostaria muito que um dia a gente conseguisse ver os melhores profissionais trabalhando em busca de um objetivo só. Né? Eu acho que encontrar um sistema para que realmente isso consiga, porque eu acho que se a gente conseguir fazer isso, olha, é um caminho inédito que a gente pode ter aí para o tênis de mesa brasileiro. Né? Então, o meu sonho é que um dia os melhores profissionais, independente de política, tudo, qualquer coisa, possam trabalhar juntos em busca de um objetivo. E o que você diria para uma criança que está começando a jogar tênis de mesa? O que você falaria para ela assim como um incentivo, né? Eu acho que o tênis de mesa mudou a sua vida, com certeza mudou a minha, tanto na vida profissional quanto na minha vida pessoal. Sim. E o que você falaria para uma criança que está começando? Vamos lá. Tênis de mesa é a universidade mais barata que se tem na vida. Então, quando vocês começarem o esporte, primeiro, tenham uma meta clara, certo? Tenham um objetivo, um foco, porque isso vai fazer com que vocês tenham disciplina para acordar todos os dias para treinar, determinação para fazer o que é necessário e o principal, desfrutem o caminho para se chegar nesse objetivo. Eu acho que o Hugo Calderano fala muito isso, enjoy, aproveita, né? É justamente isso mesmo. Então, vocês terem uma meta clara, mas para vocês terem disciplina, foco e determinação, vocês têm que ter um caminho para seguir feliz nele. Então, treine com todos esses valores e seja feliz. E olha, muitos, né, acabam não conseguindo chegar no objetivo, porque tem vezes que, o campeão é só um, né? Mas o que mais vale para mim não é realmente a medalha que você vai ganhar, não. Mas é o ser humano que você vai se tornar, o que o tênis de mesa vai te ensinar, certo? E o caminho que você vai percorrer. Hoje eu sou uma pessoa muito resiliente. Eu já tive muita dificuldade, passei por momentos assim terríveis mesmo, que eu acho que uma pessoa comum não teria uma mente forte para estar aguentando. Talvez numa outra ocasião eu falo aí desses momentos, mas eu fui sequestrado, quase me mataram, quase me pegaram tudo, então, talvez se não fosse tênis de mesa, eu ter essa resiliência, eu ter essa mentalidade forte, eu não estaria aqui hoje, né? Então, pessoal, façam tênis de mesa, busquem, treinem, porque isso vai fazer com que vocês se tornem pessoas melhores. É isso. Hideo, muito obrigado por você ter vindo aqui na PowerPong mais uma vez, né? Com certeza a gente ficou muito feliz. Obrigado pelos treinos que você passou hoje e também por esse bate-papo aqui. Tenho certeza que vai agregar muito pro tênis de mesa e para as pessoas, né? Que você é uma pessoa que sempre está trazendo essa experiência que poucas pessoas no Brasil puderam ter, né? De fazer parte desse grupo seleto que é uma seleção brasileira, como atleta, como técnico. Certo, obrigado. Com certeza. Posso dar o último recado aqui para terminar? É assim, né? É porque eu tenho muitos alunos também que já são de idade já mais avançada, assim, passou dos 40, 50, 60, tem alunos aí com 70 anos, né?
E uma dica também que eu sempre gosto de falar é assim, pratiquem um tênis de mesa, porque o tênis de mesa é o esporte muito democrático, né? Você não precisa de nenhum biotipo específico para jogar, é uma modalidade que qualquer idade pode jogar. Imagina só, você jogar tênis de mesa, você pode jogar tênis de mesa com seu filho, com seu neto, com tudo, porque a modalidade permite isso. Então, que faça do tênis de mesa o seu psicólogo, o seu plano de saúde e o seu combustível e qualidade de vida. Pratique, jogue, porque isso daí vai ser muito bom para vocês, com certeza. É o que eu falo, é o melhor esporte do mundo. Exatamente. Joguem tênis de mesa, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado, Rideu. Obrigado, hein? Valeu. Valeu.